A lei marcial na Europa está a acontecer neste momento. Os portugueses cresçam, os europeus cresçam, porque está a acontecer realmente neste momento e que vocês não se estão a perceber que esta lei marcial veio para ficar. É uma lei dos socialistas, é uma lei que os globalistas pensam que podem controlar as populações, mas não está a acontecer. É tudo uma fraude, porque estes carrinhos popós que acontecem em Portugal, que vieram da Alemanha para silenciar o povo português, para pensar que o povo português se calava com popós, com carrinhos, com distrações e com folclores e com feiras populares, que são os carrinhos da Alemanha, não aconteceu. Acabou. Os próprios empregos em Portugal estão a desaparecer. Os carrinhos que pensavam que vinham da Alemanha e que se poderiam ser o resultado das nossas debilidades socialistas, que todas as debilidades são o resultado de um Partido Socialista, dos Partidos Socialistas, não está a acontecer porque as debilidades são feitas por desígnio. E este desígnio está a correr muito gravemente mal para a literacia que se esconde em carros, em Mercedes, em BMWs, em consumos obnoxos, na máfia e nos lobbies da alimentação, e está a ser um desastre total às famílias que estão a pensarem que eram preponderantes por pensarem que eram mais obedientes à Alemanha ou à França por pertencerem a ligações de automóveis, a marcas de automóveis, que foi um desastre total. E assim a Alemanha e a França, os países centrais, tentaram dominar os países periféricos, que são Portugal, através dos seus automóveis, com as suas marcas, com as suas manutenções, com os seus folclóricos, e negando os direitos e negando educação e formação na literacia, que é isso que os portugueses precisam para realmente se emanciparem como povo e desaparecerem como estúpidos. A Terceira Guerra Mundial está a acontecer à frente dos nossos olhos. A Líbia acabou de ser invadida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm mais nenhuma agenda senão criar decepção no Médio Oriente. E o Médio Oriente acaba por ser a grande agenda dos Estados Unidos. Não dos americanos, porque os americanos em si próprios não são as pessoas más, mas a agenda política socialista, que é o Obama, e que é a histérica da Clinton, que é uma prostituta inenarrável, que ninguém quer ver viva enquanto houver humanidade. Este colapso económico que está a acontecer é uma evidência. A União Europeia está em colapso total. O colapso económico baseia-se em várias premissas. A primeira premissa é a total importação de refugiados que não foram controlados pela União Europeia. O estúpido António Guterres, que é um carreirista da União Europeia, um carreirista socialista que faz carreira nos refugiados das Nações Unidas, pensa que os europeus têm que aceitar as suas diarreias. Mas as diarreias eu exijo a todos os europeus que se lembrem que é o António Guterres. Eu exijo a todos os europeus que façam que com os refugiados que vêm para a Europa vão para a casa do António Guterres a ver se ele gosta, e para a casa dos socialistas, porque o objetivo dos socialistas é arruinarem o Ocidente, porque os socialistas não têm literacia, não têm consciência, não têm arte, nunca fizeram nada. Os socialistas são a pior coisa que existiu na humanidade. O objetivo dos socialistas é principalmente arruinar a cultura ocidental. Mas como já se viu com o Brexit, com o Nigel Farage, com a Marine Le Pen, com a Pegida, com todos os movimentos italianos, espanhóis, portugueses e austríacos, o socialismo está em debandada. E o socialismo está tão em debandada que este programa neoglobalista está a desaparecer. Está a desaparecer, mas não é assim tão fácil, porque houve, com esta invasão à Líbia, este massivo ataque à Líbia, esta agenda de ataque à Líbia, está-se a criar mais uma agenda de
de avanço dos globalistas no Ocidente. E o Ocidente vai ter que fazer alguma coisa para que depois destes ataques à Líbia, que foram feitos artificialmente pelos Estados Unidos, assim que foi fechado o Congresso, o socialista Obama, que é um autocrata, que não tem nenhuma consciência individual, acabou por decidir invadir a Líbia. E ao invadir a Líbia e manter toda a guerra no Afeganistão, porque o Congresso era a única possibilidade de impedir que o autocrata do Obama, que é um socialista frustrado, um iletrado, vibratado, que é uma pessoa que vive com vibradores no ânus, pensava que poderia ter uma preponderância na vida pública internacional, mas não está a acontecer. Esta invasão da Líbia é o primeiro acontecimento que vai acontecer, que está para acontecer em todo este mês de agosto, porque este mês de agosto vai ser um mês terrível, um mês de definição de toda a humanidade para até 2036, pelo menos, eu garanto. E todo este mês de agosto, pelo menos até o fim de outubro, mas principalmente neste mês de agosto, vão ser feitos estas invasões à Líbia, uma tentativa de invasão à Síria, vários ataques artificiais em todo o espectro do Médio Oriente e mais ataques terroristas financiados pela Merkel e pelo Hollande, pelas polícias da Merkel e pelas polícias da Hollande, como diz já a Polónia já diz, os polícias da Polónia já dizem isso publicamente, que quem fez os ataques terroristas foram polícias da Alemanha e polícias da França e que todos aqueles eram petsis, putos, pagos pelas polícias e pagos pelos governos para criarem terror nas comunidades, e isto não está a ter uma consequência favorável para os socialistas, porque a Marine Le Pen e todos os franceses e todos os alemães e grande parte dos alemães e grande parte dos franceses, grande parte dos espanhóis, grande parte dos europeus já se aperceberam que há um colapso económico evidente na União Europeia, em todos os nossos países. Eu como português não confio em nada no meu governo, nem nas minhas instituições, porque estão totalmente cantonadas a uma ideologia do folclore, do folclore, principalmente do futebol, porque nós temos infelizmente um palhaço chamado Cristiano Ronaldo que distrai demasiado a população para aquilo que realmente não existe, porque a população precisa de literacia, não precisa de idiotas folclóricos, como o Cristiano Ronaldo, que seja bem-aventurado a sua vida, mas que não é ídolo para ninguém, e que ele cresça a não ser ídolo para ninguém, porque é assim que a vida realmente funciona. Nós temos ainda um grande problema na União Europeia. Nós temos um idiota chamado Durão Barroso, que foi um estúpido, a pior coisa, um dejeto que foi criado pelo socialismo, e esse dejeto chamado Durão Barroso foi nomeado avulsamente para a União Europeia, e esse dejeto foi outra vez nomeado para a Goldman Sachs como sendo um dos principais bancos internacionais que financiam as dívidas internacionais e que asfixiam as soberanias e que mantêm os povos que julgam que são vencedores ainda mais asfixiados. Nós temos, infelizmente, este Durão Barroso, que é um maoísta. No 25 de Abril era um maoísta, uma pessoa totalmente histérica em termos de extrema-esquerda, que acabou por ser nomeado, nunca foi eleito para a União Europeia, que antes de ir para a União Europeia foi visitar como ateu a porcaria e a jabardice que é o Vaticano, que o Vaticano é o anticristo em si mesmo, em termos de organização social, porque o Cristo é aquilo que se vive no coração, nas células. O anticristo não pode ser, foi centralizado numa ideologia materialista que se permaneceu e financiou demasiadas ideologias internacionais através do Vaticano e de Jorge Soros e todas as elites pensavam que reproduziam
os seus materialismos inteiramente, sem ficarem doentes. Portanto, eu garanto que este Papa Francisco, o anticristo, que é o Papa Francisco, e o Durão Barroso, o Durão Barroso é principalmente o anticristo, e o Papa Francisco são os amigos do anticristo, fazem rituais satânicos, e toda a gente sabe, não direi que o Durão Barroso não tem provas disso, mas sabe-se que o Papa Francisco esteve envolvido em rituais satânicos com o chamado Antipope, ou Papa Negro, e o Papa Francisco foi um Papa Negro, que ele próprio diz, não sou eu que digo, é ele próprio que diz, foi um Papa Negro, um Papa Anticristo, até ser eleito como o Papa Anticristo, como ele realmente é, realmente o Francisco é um jabarde infantil que não sabe falar, nem sequer sabe falar, não tem nenhuma preponderância, e que está a arruinar o Vaticano. Tem uma coisa boa, mas o objetivo desta ruína do Vaticano é atrair muitos mais muçulmanos para a Europa, porque os muçulmanos vão conquistar Roma em 2025. Os muçulmanos vão conquistar Roma por esta abertura do Papa Francisco, e garanto que o que está a acontecer neste momento é apenas um movimento calculado, previsível e totalmente